Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele às portas te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Busque ao Senhor enquanto pode encontrá-lo. Clame enquanto perto Ele está. Ele jamais despreza quem o anseia. Venha e Ele te acolherá. Dias virão em que as portas se fecharão. Hoje Ele chama, vem. Seu perdão e graça Ele ainda oferece. Ouça sua voz a chamar. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem, oh vem, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com
pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso, para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins também, arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta, a minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso, para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também, arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde o meu Deus está. Onde o meu Deus está. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, que fica aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. E hoje é o dia do 121º dia seguido da leitura da Bíblia toda em um ano. Começamos juntos dia 31 de março deste ano, e pela misericórdia do Senhor, terminaremos no dia 31 de março do ano que vem, quando a igreja completa 20 anos de organização. Então, nós estamos diariamente num esforço aqui para que você seja encorajado diariamente a ler a palavra do Senhor, para que você tenha alimento espiritual diário com qualidade, não por mim nem pela transmissão, mas porque ela é baseada aqui, na palavra de Deus, né? Então,
Que Deus continue abençoando sua vida. Sejam todos bem-vindos à transmissão. O pedido de todos os dias é o que eu faço. Procure aí no chat dar o seu boa noite, se identificar, de quem está assistindo com você. E você que não se identifica, né, não gosta ou não sabe, fique à vontade também, ninguém é obrigado. Todavia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos ao nosso momento devocional agora e, para tanto, eu convido, como tenho convidado, pastor Joel, pastor da Igreja Batista Memorial em Senador Camará, uma igreja próxima a nós, aqui um grande amigo, tem uma programação diária também, e eu quero convidá-lo para esse momento devocional conosco. Que bom estar contigo aqui mais uma vez para esse nosso momento devocional, momento de leitura bíblica, de breve reflexão e de oração. Como sempre, nós lemos um pequeno texto e hoje é Mateus 19, do versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, que há um carinho muito particular da parte de Deus com as crianças. Depois, que ele reforça o relato de que o reino dos céus é destes pequeninos, e nos fazendo lembrar do que ele mesmo disse aos seus discípulos, que se nós não nos fizermos como um desses pequeninos, jamais entraríamos no reino do céu. E quando ele fala sobre dos pequeninos é o reino dos céus, ele está falando sobre a nossa condição espiritual, sobre a nossa postura espiritual, de sermos absolutamente dependentes do Pai, de nos tornarmos mansos. Manso é aquele que se permite conduzir, não é calma, com mansidão. Nem todo calmo se permite conduzir. O que ele diz é que nós devemos nos permitir conduzir pelo Pai se queremos estar no reino do céu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela instrução, pelo acréscimo que ela traz de entendimento do Senhor a cada dia sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso. Nós te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. E mais uma vez, como forma de adoração, buscamos a Tua presença e também manifestamos a nossa dependência do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, com as nossas fraquezas, com os nossos desafios, Senhor. Eis-nos aqui com os nossos sonhos. Ó Deus, nós queremos colocar todas essas coisas diante do Senhor. Guarda, Deus, o dia daquele, Deus, que está iniciando agora esse dia. Guarda, Deus, a sua saída e o seu regresso. Guarda, Deus, os momentos na condução. Guarda, Deus, aqueles que vão estar ligados aos afazeres cotidianos da casa. Senhor, guarda aqueles que saem para estudar. Dá-lhes, Deus, a compreensão, dá a abertura, Deus, de entendimento para aquilo que vai ser instruído. Senhor, para aqueles, Deus, que estão também, Deus, vivendo situações complexas, Deus, talvez numa instituição hospitalar, ó Deus, ou mesmo dentro de casa, mas impedidos de algumas circunstâncias por conta da saúde. Senhor, em nome de Jesus, venha na direção de todas essas circunstâncias. Traz resposta àquele que está sofrido, pedindo, Deus, por uma cura. Em nome de Jesus, venha essa cura para a glória do Senhor. Deus, nós te pedimos, Deus, por aqueles a quem amamos, que encontram dificuldades como essas que citamos aqui, e são pessoas tão especiais para nós, tão especiais para este que está ligado agora em oração. Senhor, que essa situação se reverta, Deus, que a misericórdia do Senhor mais uma vez se manifeste, que no lugar das notícias ruins venham as notícias boas, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a caminhar pela tranquilidade que o Senhor pode trazer à nossa casa, à nossa família. Deus abençoa, Deus, o coração daqueles que se encontram inclinados a te servirem como discípulos fiéis, Deus, Senhor. Aqueles que já entenderam o teu chamado, fortifica essa inclinação do coração plantada pelo Espírito Santo de Deus, de serem, Deus, integrados ao teu reino, à igreja, que esses passos sejam dados, Deus, de forma efetiva, hoje mesmo, Senhor, se for o caso, ou proximamente, Deus, nesses dias, que isso se manifeste em atitude, Senhor.
Ó Deus, nós te clamamos pelo nosso Brasil. Cuida da nossa nação. Cuida, Deus, do governo. Cuida das autoridades. Que elas sempre, Deus, olhem na nossa direção. E haja, Deus, junto a eles para que isso aconteça. Livra-nos, Deus, de todo mal. Livra-nos da intenção dos homens maus. Nós oramos, Deus, pelas eleições que se aproximam. Senhor, dá-nos clareza do que fazer. Dá-nos, Deus, clareza e nomes, Deus, que possam realmente fazer a diferença. Nos livra, Deus, de laços e ciladas, de enganos, Deus. Nós te pedimos, Senhor, cuida do nosso país, cuida da nossa cidade, que nós possamos fazer a diferença em oração e em atitude digna que lembre o teu Filho a partir das nossas vidas. Nós oramos assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado, sentiu a presença de Deus próximo a você, que você, então, leve outros a também sentir a mesma coisa, que você possa partilhar nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de família, trabalho, seja alguém que expanda isso. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, clica no sininho para não falhar com o seu compromisso de oração. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que chegou agora, né? Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos nesse dia 6 de novembro, um dia especial, dia que fez o Senhor, sexta-feira, né? Nós queremos cumprimentar a todos e pedir, como já pedi no início, você que chegou agora, a identificar aí no chat, né? E será muito bem-vindo, tá bom? Vamos a alguns anúncios. São anúncios da igreja, e é bom dizer que aqui essa programação diária, como ela apresenta-se em formato de culto, para que você cultue ao Senhor. Então, não é um programa rápido de 10 minutos, poderia até ser, mas é um tempo também de culto, onde tem música, palavra, e a igreja reunida, é a primeira igreja batista em Oiticica, tá bom? Então, quero dar alguns comunicados. Falando das datas comemorativas, né? Nós estamos aí no mês de novembro, a campanha do Novembro Azul, também no mês de novembro é o mês de Educação Teológica e mês da música também. Também estamos falando sobre a ação social nesse segundo domingo, é o dia que os membros trazem então seus alimentos e doações para a ação social da igreja. E para o domingo quero convidar vocês para estar no prédio. Nós temos uma limitação de espaço lá dentro devido à pandemia, ou assistir pela internet lição de número 6, nós estamos estudando essa semana, membresia sendo capacitada para fazer discípulos que praticam as disciplinas espirituais. Tá bom? É de 9 às 10 e na sequência, de 10 às 11, temos o nosso culto. Domingo é o dia do diácono batista e teremos uma singela homenagem às duas diaconisas de nossa igreja, irmã Fátima e irmã Janete, e também estaremos celebrando a ceia do Senhor e estarei falando sobre a mensagem, a essência do diaconato. A dica está bem aí, né? O servir, né? E tudo isso será no domingo pela manhã, né? Isso é o nosso convite. Para a tarde, nós temos a transmissão da igreja, né? Que é às 17 horas, quando nós transmitimos, então, somente as leituras, né? Porque à noite temos o culto, e esse culto ele começa às 19 horas. Já apresento o tema da próxima semana. Nós vamos trabalhar sobre a capacitação do discípulo na membresia ali, na sua formação espiritual. Ele assumir essa responsabilidade pela sua formação espiritual. Então, esse é o desafio para esse próximo domingo também. Já antecipando, né? Sempre no domingo pela manhã, normalmente eu faço a reflexão da lição da semana e no domingo à noite a lição da próxima semana. Os pregadores também são orientados também a fazer isso também. Vamos a mais uma canção? Então, essa aqui é uma igreja que gravou várias canções e eu coloquei algumas aqui, são bem conhecidas, né, pela internet. Então, esse você conhece. Vem, esta é a hora da adoração. Vem
Esta é a hora da adoração, este é o momento, este é o segundo, todo dia é dia de adorar o nome do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia todo em um ano e isso faz parte de um grande projeto da igreja deste ano, mas que está acoplado, né, a uma visão maior da igreja, que está acoplado, né, à Bíblia Sagrada, né, que é a revelação de Deus. Então, dentro de um contexto, né? Uma coisa que eu tenho ensinado muito e falado, né? E é até óbvio, mas talvez para muitos, né? Tem a visão de que o pastor da igreja é o dono da igreja, né? É o que manda na igreja. Muitos acreditam, e é possível que exista em algum lugar, mas isso não é igreja, é uma seita, né? Que o pastor manda, todo mundo obedece. Às vezes tem essa impressão, né? E a pessoa que mais é desobedecida da igreja é o pastor, porque numa igreja batista, né? Porque as pessoas não veem assim, não, a realidade não é essa, né? Muitos projetos que eu desejei trazer e alguns que eu trouxe não foram aceitos, porque há uma democracia na igreja também, né? E é claro que está alinhado também ao que a igreja pensa, né? Então, muita coisa, né? Mas a minha função primordial é levar o evangelho, é conduzir o povo para o evangelho. Isso eu não abro mão, isso não se negocia, não é? Então, eu trabalho uma visão maior, onde nós temos aí o que eu chamo de temas pastorais. Norteiam a pregação da igreja, norteiam também o planejamento, ou tenta nortear, né, o planejamento da igreja, a escola bíblica dominical. E a essência disso tudo se dá em relação à própria igreja, né? A ideia de uma igreja saudável nos relacionamentos, uma igreja saudável na saúde emocional, na evangelização, na integração e na maturidade espiritual. Depois trabalhei com a ideia da igreja discipuladora, né? Esse é um conceito novo. Às vezes as pessoas acham que ser discipulado é só receber, não tem que fazer nada, não. Ele recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa, né? E aí ela desperta discipuladores, forma os discipuladores, aperfeiçoa os discipuladores e multiplica, não é? Então, é um processo de aperfeiçoamento, de formação, de transformação. E agora tenho trabalhado a ideia da igreja missionária que alcança as pessoas com o evangelho, para que elas se tornem convertidas. Uma vez convertidas, precisam ser integradas aí na família de Deus, que é a igreja. Uma vez integradas, se tornam membros, e como membros precisam estar sendo capacitados para serem discípulos de Cristo, e esses discípulos que não tem um prazo, agora já é um processo contínuo a formação, são enviados, ou a igreja ela vai, né, para que esses discípulos sejam os discipuladores que eu falei no ano passado lá, para alcançar, integrar, capacitar e enviar.
No próximo ano, se Deus permitir, estaremos trabalhando a igreja centrada no Evangelho. Observe que o eixo central é a igreja, que é a igreja. Os adjetivos, né, eles são utilizados para clarear as ideias, né, enquanto o Evangelho vai sendo pregado também. A igreja centrada no Evangelho conhece a Deus. Nós vamos trabalhar sobre os atributos de Deus. Estou preparando todo o material para abril, maio e junho do ano que vem, não é? Onde nós vamos conhecer, rever atributos de Deus, conhecer a Deus. A ira de Deus é um capítulo à parte, se não me engano, serão 2 capítulos estudando sobre a ira de Deus, como Deus vê o pecado e o pecador, né? Isso é muito importante. A igreja centrada no Evangelho confronta o pecado. Nós vamos ver e rever, né, ensinos sobre o pecado que a gente acha que não é pecado, o crente peca, não peca, não é? Proclama Jesus Cristo, que é a suficiência da salvação, que é o senhorio de Cristo. São temas que nós vamos abordar também. E em 2022, a Igreja Central no Evangelho vive o arrependimento. A essência, né, é a pregação da fé cristã. João Batista pregava arrependei-vos, Jesus pregava arrependei-vos. Né? Arrependimento é a chave da reconciliação com Deus. Mas ela só vai ser possível, só é possível por causa do sacrifício de Jesus, a quem nós podemos olhar e crer, né? Pastor, e 2022, qual é o tema? Calma, estamos preparando. Essa é uma parte que cabe ao pastor, ao líder da igreja, que dá a direção para a igreja, espiritualmente falando, né? E a liderança, ela vai trabalhando a ideia. Mas a ideia é essa, uma igreja mais cristocêntrica, né? Uma igreja que vai trabalhar também a sua simplicidade, né? O seu processo de discipulado, e isso é muito importante. Nós estamos lendo toda a Bíblia nesse trimestre, outubro, novembro e dezembro. A igreja missionária capacita os membros em discípulos de Cristo, né? Com as leituras acopladas ao tema. E o tema desta semana é a 4ª semana dos Salmos, a membresia sendo capacitada para fazer discípulos que pratiquem as disciplinas espirituais. O Salmo 86:3 dá um norte para nós. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti amo todo dia. Esse todo dia aí nos remete às disciplinas espirituais, como elas são importantes para todos nós. E as lições estão todas acopladas à leitura da Bíblia. Quando vier o material do ano que vem, ele já vai trabalhar uma outra linha, né, com outras leituras bíblicas, quando nós falarmos sobre a igreja centrada no Evangelho, tá bom? E aí você tem todas as lições, né, aí de todos os dias, o material você usar diariamente, e no domingo, então, você compartilha o que Deus falou com você ali nas leituras da Bíblia. Ok, gente? Dito isso, vamos então à meditação desta sexta-feira, 6 de novembro. Estamos lendo os Salmos 103 a 106. Eu separei aqui para o dia de hoje o Salmo 106, 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. É um salmo histórico que vai falar então sobre o povo que esqueceu, né? Os salmos desta sexta-feira nos revelam a misericórdia de Deus, que é o 103, louvor ao Deus Criador, o 104, as maravilhosas obras do Senhor, né? É o 105, e o 106, ao favor de Israel, né? Para não esquecer das obras de Deus, precisamos também meditar diariamente na palavra de Deus e os seus feitos, os feitos de Deus e não os nossos, né? E meditar é um desafio. Para entender o meditar, podemos comparar ao ato de ruminar, né? Alguns animais possuem, onde extraem todos os nutrientes dos alimentos. Se nós comemos folhas verdes, elas vão sair, elas serão expelidas, né? E os nutrientes, alguns que só podem ser absorvidos pelos animais que têm mais de um estômago, onde eles ruminam ali, né? Ruminar a Bíblia, e eu faço essa analogia, né? Nos ajuda a não esquecer, né? O tempo meditar. Isso é muito importante. E a metodologia ajuda. Você pode ruminar lendo, pode ruminar ouvindo, assistindo, conversando. Vai depender muito do seu estilo, né? A eutagogia, como você aprende. A disciplina, por exemplo, da meditação nos ensina a, em oração, pensar tranquilamente sobre Deus, sua palavra e o mundo. Isso é muito importante porque
pensar tranquilamente vai afetar a nossa mente, né? E aí tem até uma frase que estava lendo, né, no Richard Foster, né, na sua obra Celebração da Disciplina, que diz que o ruído é estratégia, muito ruído, muita informação, né? Augusto Cury, um pensador brasileiro, ele vai dizer sobre a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. É a quantidade de informações que chegam, a gente não consegue parar sequer 2 minutos para pensar em Deus. Então, a meditação me ensina a parar. Alguns vão achar isso, a mente é tão elétrica que o pessoal acha que é coisa de maluco, né? Mas, como eu digo aqui na igreja, ser membro da igreja não pode ser normal, né? E aí, então, devido à correria do dia a dia, poucas pessoas param sobretudo para meditar na Bíblia. Nós estamos tão envolvidos com as outras pessoas que esquecemos de nós mesmos, né? E aí a pergunta reflexiva de hoje é: quais são os seus desafios para parar suas atividades e meditar na Bíblia? Primeiro, você considera isso ridículo, não tem coisas mais importantes para fazer, não vai parar nunca, não é? Não vai parar nunca. De vez em quando alguém dá uma risadinha, é todo dia, né? Aí que dia mesmo, pastor, a leitura da minha... E não pega. Mas eu sei disso, né? Seria muito inocente da minha parte, ao longo de ministério, né? Esperar que todo mundo leia a Bíblia. Pegam, e alguns estão lendo, e esses estão crescendo. E é nesses que eu vou investir, né? Porque tem sede da palavra de Deus. Quem não tem sede da palavra de Deus não vai ler a Bíblia, só quando interessa, né? E aí é uma manipulação, uma vergonha, uma ojeriza lidar com Deus dessa forma egoísta, egocêntrica, né? De um Deus que a mente da pessoa pecaminosa vê Deus como um capacho. Por isso que eu vou voltar a estudar sobre Deus em abril do ano que vem, né? Então, fica aí nossas reflexões e vamos a mais uma canção. Na volta, eu quero falar sobre a disciplina de hoje, que é da meditação um pouquinho, tá bom? Vamos aqui mais uma canção. Essa canção aqui fala sobre o povo, gravado pela Igreja Presbiteriana de Alphaville. Música mais jovem, né? Vamos lá! Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que a todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. O Senhor e Rei. Faça a tua vontade
né, a participação, inclusive, do Paulo César Baruch, que também é membro da Igreja Batista Água Branca, né, mas cantou com os irmãos aí da Igreja Presbiteriana, porque não tem esse problema, né? Nenhuma questão assim complexa. Vamos então à questão agora das nossas disciplinas espirituais. Eu tenho trabalhado com os irmãos aqui, né, e eu quero voltar aqui a esse tema. São as principais, não quer dizer que são as únicas disciplinas, né? E cada disciplina vai crucificar um pouco desse meu eu, né, do pecado em mim, e aí trabalha o arrependimento para que o Senhor venha fazer a obra de transformação, né? Aí isso é muito bom, porque quebra o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Eu costumo ilustrar que é aquela ideia do passo 1, passo 2, passo 3, e aí vai dar isso, né? Mas a matemática de Deus não é igual à nossa. A lógica de Deus está acima da lógica humana, né? Então, vamos falar sobre a disciplina do estudo, né? Que doutrina a minha concentração. Hoje vamos falar um pouquinho da disciplina da meditação. Vai purificar a minha mente, sobretudo nesse mundo ansioso e corrido. Também tem a disciplina da oração, que vai alinhar o meu coração com o coração de Deus. A disciplina do jejum, que vai doutrinar meus desejos, da comida, da carne, né, e tudo. A disciplina do serviço, que vai me tornar humilde. Como é importante. Alguns acham que já vai ser humilhado. Vou falar sobre serviço no domingo pela manhã, no dia do diácono, né? Celebração vai dobrar a minha língua, doutrinar a minha língua para glorificar o nome do Senhor. A simplicidade, caberia aqui um estudo profundo, quem sabe, né? A gente não entra aí, vai me libertar do materialismo, do apego às coisas físicas dessa terra. A solitude, que é o estar a sós com Deus, vai quebrar minha dependência das pessoas. Como isso é importante. Quem aproveitou a solitude nessa pandemia ou está aproveitando, cresce. Claro que a gente precisa das pessoas, né? Porque tem também as disciplinas comunitárias, como é a celebração. E a confissão, que é uma outra disciplina comunitária, que eu tenho que confessar com alguém de carne e osso. Segundo Tiago 5,16 vai me trazer, então, a cura, né? E isso daí tudo é importante para que a gente possa estar entendendo aí. Vamos, então, à disciplina de hoje, que é da meditação, que vai trabalhar para purificar, então, a minha mente, né? Ela, em um outro resumo, é habilitar-nos a escutar a Deus mais claramente. E aí eu estou cheio de coisa na cabeça e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Cheio de coisas nos olhos, não consigo ver a mão de Deus, ver os milagres de Deus ocorrendo ao nosso redor. Então, preciso parar para meditar. Esse é o grande desafio, né? E no fundo, as pessoas se orgulham. Eu não tenho tempo para nada. Minha agenda, pastor, o senhor não sabe, né? Minha agenda é extremamente corrida. Minha agenda é grande, pesada, não é? Mas, gente, se eu não parar para meditar na palavra de Deus, eu vou explodir, né? Eu vou queimar. E todos os problemas meus têm uma mesma origem, o pecado, de não parar, e aí você não renova. Eu não posso mudar as circunstâncias ao redor. Eu não posso mudar a saúde da minha esposa. Eu não posso mudar a circunstância do nosso lar nesse aspecto. Mas eu posso mudar o meu coração. Como é que eu mudo o meu coração? Estar na presença do Senhor e deixar Ele fazer a obra. Confiar nele, descansar nele, em vez de confiar nas palavras humanas, né? Então, o Carl Jung, né, ele vai dizer o seguinte: a pressa não é do diabo, ela é o diabo, né? Então, ele faz aí uma analogia, né, ou uma metáfora. Olha, a pressa não é o do diabo, né? É a pressa do capeta, do diabo, né? Essa aceleração toda é o próprio diabo, né? Porque ela vai tirar-nos aqui. Então, algumas dicas aqui, algumas orientações, é um resumo do livro. Separe o momento, separe um lugar, escolha o silêncio, trate isso, é fundamental. Eu estou com o material, não está aqui, mas é sobre pesquisas científicas falando sobre a atenção plena, não é? O que é atenção plena? É você desconectar desses múltiplos pensamentos. Você deita, está cansado, seu corpo está exausto, mas a sua mente está trabalhando, está girando, está pensando no amanhã, depois do amanhã, no se alguém, preocupado com o que o outro disse, a mente. E você percebe que a pessoa está confusa na sua mente pela fala dela. Ela emenda um assunto no outro. Ela não termina um, já entra no outro, e daqui a pouco está falando sozinha, porque a mente está sobrecarregada.
parar para ouvir música, parar para relaxar, parar para descansar, para viajar, é fundamental, né? E tudo. Peça a Deus para encontrar-se com você nas Escrituras. Leia a Bíblia com o espírito de arrependimento. Medite em uma passagem ou narrativa curta. Carregue um pensamento ou versículo com você durante o dia. Então, é importante pensarmos nisso, né? E aí, um outro quadro aqui que eu poderia trabalhar aqui, não é? Até de alguns livros, né? Do intencional e do sensível. Salmo 23, do Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Davi, não é? Do Jenny Peterson, né? Transpondo Muralhas, muito bom esse livro. Em Espírito e em Verdade, Andy Parker. Introdução e comentários, né? A Bíblia Vida Nova, você lê todos os salmos. Sonhos Despedaçados, Larry Crabb. Larry Crabb é um psiquiatra cristão, muito bom. Ele vai falar que o lugar mais seguro da Terra é a igreja. E aí você fica, como é a igreja? Se a igreja, quando a igreja prega a graça, ela transforma. A Vida que Satisfaz, do Carlos McCord. Eu não dia trazer o Carlos McCord, ele é um americano que está no Brasil há algum tempo. Ele tem um retiro lá, que vai falar sobre a vida que satisfaz, né? Se for o livro de Romanos, ali você lê o comentário do livro de Romanos de Alan Murray. Eu recomendaria do Tim Keller, né? Embora ele tenha uma linha mais calvinista, mas vale a pena ali no sentido ali, né? Bom, sobre a disciplina do jejum, a gente volta num outro momento aqui, tá bom, queridos? Eu quero desafiar você a meditar, a parar. Ninguém vai fazer isso por você. Não espere do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, do seu pastor. Você precisa separar. Ele tem que estar na sua agenda. A agenda aí, tá bom? Deus a todos abençoe. Mais uma canção? E na volta, nós vamos ler os salmos de hoje, né? Salmos 103 a 106. Nós vamos estar meditando um pouquinho. Não vou lê-los todos, mas vamos meditar um pouquinho, tá bom? Vamos aqui a uma próxima canção. E ela vai dizer aqui, então, sobre o amor de Deus, tá bom? Você conhece essa música aqui? Vamos louvar? Amém. Não é? Eu aprecio muito essa iniciativa, né? Isso para mim é fundamental. A questão vou falar sobre isso no domingo pela manhã, se Deus der saúde, graça e força. É fundamental a gente pensar, por exemplo, eu penso, o líder, o servo, tem iniciativa. Ele fica ali, pegando fogo, tem dois ali com baldinho, não vai dar certo,
alguém assoprando ali o fogo no prédio. Não, o servo não está, não. O servo, ele vai lá, ele tem iniciativa. Às vezes, né, o pastor tem que dizer para o servo, menos, calma, calma, menos, porque ele tem. E é isso, essa é uma qualidade que nós olhamos, por exemplo, no diácono, mas em qualquer líder, né? O líder, ele não fica... Por exemplo, quando eu cheguei aqui, na questão da pandemia, e começou, meu Deus, eu nunca fiz uma live na vida, nunca fiz, nem sei como é que é. Comecei a buscar, fui para a internet, que era o caminho que nós tínhamos, né? Pergunto para um, pergunto para outro, né? A igreja também fizemos ali um investimento, né? Alguém vir e ajeitar meu computador e trabalhar. Depois começamos a trabalhar o computador da igreja também. Não tem. Não tínhamos material. Pô, fui ver o preço das câmeras. Você acha que eu fiquei esperando a situação? Não fiquei esperando. É iniciativa. Então, parabéns aí essa igreja. Uma igreja que teve a iniciativa de gravar vários. Gravou com adolescente, gravou com jovem, grava com crianças. E isso é muito importante. Ok, querido? Bom, vamos então aos capítulos de hoje da leitura da Palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui, eu estou com a minha Bíblia, que essa Bíblia aqui foi a minha primeira Bíblia. Né? Acho que eu já falei isso aqui. Inclusive, aqui atrás tem o cantor cristão com música, né? Com partitura, clava de sol, clava de fá, né? Coisas só. Aí não é cifra, não tinha cifra. Não, tinha cifra, com certeza. Né? Mas você tinha que ler as partituras aqui. Eu tenho que achar minha flauta doce, se eu comprar uma, tocar alguma música. Ainda sei tocar algumas músicas ainda em flauta. É melhor com flauta, né, do que tudo. Vamos aos salmos, então. Como lhes disse, eu não lerei todos os salmos, né, mas comentarei alguns trechos e eu vou utilizar as marcações dessa. Está vendo que ela está bem marcadinha, né? Eu vou utilizar aqui. Então, eu vario muito, né? Porque eu gosto de comparar versões, isso é importante, tá bom? E eu já tenho até falado sobre isso, então. O Salmo 103 é um salmo atribuído a Davi, é um salmo de Davi, né? E eu vou ler alguns versículos aqui e comentá-los também, tá bom? No versículo 1, eu gosto dessa fala, quando eu falo comigo mesmo, né? Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Uma possibilidade de Davi entender essa divisão do corpo, quando o corpo tem que cantar, adorar, do espírito, quando é uma questão de contrição, mas da alma, do ser, né? Por isso que ele vai dizer a questão da alma, que é nefesh, né? No hebraico, né? A ideia dessa alma, desse ser, tudo que há em mim, tudo é o ser completo aí, não é? Bendiga o seu santo nome. Nome é o caráter de Deus, né? Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios. Não esquecer, parte disso, da questão nós pensamos da gratidão a Deus, do louvor. E aí, para não esquecer, eu preciso meditar. Isso é muito importante. Alguns versículos que eu separei aqui. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Então, a cura, Deus pode usar um médico, um medicamento, né, uma oração, mas a cura é atribuição de Deus aí, né? Isso é importante, né? E aí ele vai, então, falar algumas coisas, e eu vou pular aqui para o 9, né, nas minhas marcações aqui, das minhas leituras, né? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Constante. Eu vou falar sobre a ira de Deus, né, em abril do ano. Em abril a gente vai falar sobre conhecendo a Deus, né? E aí vou entrar na questão da ira também de Deus, porque a gente não entende. A gente crê no Deus bonzinho, né? No Deus que vai salvar todo mundo, né? Então, isso aí é muito importante. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, né? E isso daí é muito importante. E eu vou pular para o 13, e o 13 também é bem conhecido e muito forte, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, essa é uma comparação importante. O pai que se compadece é um pai terreno. Deus, ele se compadece. Mas não é somente aí a questão dos filhos, é o termo substitutivo aí, temem. Então, quem teme aí, isso é muito importante, né?
pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu sou pó, você é pó, né? A gente vai aí passando aí, né? Vamos aqui ao 17, né? Olha que versículo lindo, gente. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que os temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Olha que coisa maravilhosa aí, não é? Ele vai então para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, né? E os cumprem. Isso é muito importante. Opa, passei muito aqui, né? Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono. O seu reino domina sobre tudo, né? E isso também é importante, né? Ele vai então concluir esse salmo aí. Bendigam ao Senhor, na minha tradução mais antiga, bendizei, né? Bendiga ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga a minha alma, o Senhor. Então, sempre o apelo de bendizer, exaltar. A gente tem tendência de reclamar, né? Vamos ao 104, louvor ao Deus Criador. E aí, queridos, é um salmo bem comprido, né? Ele tem aí 35 versículos. Esses salmos são maiores, né? Porque eles vão contar um pouco da história. Mais uma vez, repito, não estou lendo todos os salmos, a leitura é sua. Eu estou apenas comentando aqui, destacando esses salmos aqui, né? Então, bendiga minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e de majestade, né? E tudo isso aqui, né? No 4, faz a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, né? Aliás, isso aqui vai ser citado em Hebreus 1:7, quando começa a falar sobre Cristo Jesus, né? O poder de Cristo Jesus ali, como é importante também, né? Olha o 7 aqui, né? A tua repreensão, as águas fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada, né? E isso é muito importante. Olha aqui o 9. Esse 9 é muito interessante. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Então, não há perigo de uma inundação global, né? Em alguns lugares é possível ter, e aí até os pesquisadores têm dito isso também, né? Essa colocação aí, né? Para que não voltem mais. Vamos ao 12 agora. Junto delas, as aves dos céus têm o seu repouso, né? E por entre a ramagem ela se põe a cantar. Vai falando sobre essa questão aí tão importante dessas águas, né? Que mais aqui? Vamos aqui pular aqui. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Então ele vai narrando aqui, não é, tudo que Deus criou, né? O vinho, o azeite, o pão, né? É tudo essa questão também. Olha o 19, vamos pular para o 19 aqui, tá bom? A 19 e 20. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. O sol sabe a hora que dormir e a hora de levantar. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva, né? Como isso daí é interessante, né? Como a palavra de Deus ela é clara, né? O sustento do Senhor. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. É a certeza de que eles vão encontrar ali, né? O sustento realmente aqui, né? Nós vamos agora para o 24. Olha o 24 aqui. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas. Eis o mar vasto, né? Imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos, grandes, né? Ele vai falar do Leviatã, né? Leviatã aqui é citado também em Jó, né? Um grande animal, né? A gente fala dos dinossauros, eles existiram, é claro, alguns são criação ali do homem, você pega um dente e faz ali uma ideia de como era um dinossauro, mas alguns grandes animais, répteis, morreram ali no dilúvio, mas alguns eram marinhos, então o Leviatã se crê, então, era esse grande animal, réptil, né, ali, que viveu, né, tanto que por Leviatã o Senhor até brinca, né,
porque Ele é tudo. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Com a certeza, eles dormem por causa disso. Eles dormem e acordam sabendo que Deus vai prover o alimento deles ali, né, para o dia seguinte. Então, vamos então agora ao 29. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra, né? A glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Isso daí é muito importante, né, para que possamos ver aqui. Nós vamos agora ao 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a meu Deus durante a minha vida. Esse versículo, inclusive, era o versículo, lembrei agora, do conjunto masculino da Igreja Batista Central de Jacarezinho, chamado Gideões. E eu cantava nos Gideões, para vocês terem uma ideia, né? E nós citávamos esse versículo toda a nossa reunião. Cantarei ao Senhor enquanto viver, cantarei louvores a meu Deus enquanto existir. A tradução diz minha vida, né? E seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então, a meditação aí, né? Até o tema de hoje, né? A Bíblia está cheia de orientações contra a meditação, para a meditação, melhor dizendo, né? E tudo. Bendiga minha alma ao Senhor, aleluia. Esse foi o 104. Vamos agora ao 105, né? E vai falar então que o Senhor vai louvar, ele vai continuar louvando ao Senhor, né? E isso é muito importante dentro dessa questão toda aí da palavra do Senhor. Deus e o seu povo, também há referências aqui a 1 Crônicas, olha, 16, 8 a 22, né? Vamos aqui ao 105, né? Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Na minha tradução aqui mais antiga, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, né? Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Como a palavra louvor, salmos é a mesma, né? Na minha tradução antiga diz cantai salmos, né? Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, né? E ali, então, ele vai falar sobre essa questão do louvor a Deus, né? Sempre aqui, ó, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios. Todos, né, estão convocados aí para adorar, louvar ao Senhor, né? Vamos caminhando aqui, eu vou pular aqui para o 19. Bom, até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado a palavra do Senhor. É importante, meus irmãos, aí, ele está falando de José lá do Egito, a gente pode, deixa eu subir aqui para a gente poder ver, Gênesis 39, né? Ele vai contar essa história de José, como foi feito lá, e isso é muito importante, e eu quero destacar aqui, a palavra do Senhor o provou, até tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, paciência, né? A gente não tem paciência nesse aspecto aqui. Ele vai fazer a narrativa da história de José, que é muito, muito importante também, né? E aqui eu vou pular para o 38, ele vai dizer então que o Egito se alegrou quando eles saíram, porque eles tinham infundido terror. Aliás, essa é uma referência a Êxodo, que é a saída do povo de José, veio contando toda a história lá, anos depois, do povo saindo do Egito, né? Como isso é importante. E o Egito se alegrou, né? E eu vou para o último, que é o 45, né? E dizendo sempre que você pode ler, você quem deve ler, né? Para que ele guardasse os preceitos e observasse as leis, aleluia, ou louvai ao Senhor, né? Vamos ao 106, a qual encerramos a meditação de hoje. Bem é grande, tem 48 versículos, é uma sequência do 105, né? Aleluia, né? Ou em graças ao Senhor. Vou só fechar aqui para pregar tudo isso. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? E isso é muito importante. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor?
ou anunciar todo o seu louvor. Quem? Quem? Aquele personagem quem? Quem? Só o Senhor mesmo, né? Eu quero pular agora para o 9 e o 10, né? Muita coisa boa aqui, estou fazendo a minha, né? Como você vai fazer a sua meditação. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos dos quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo, né? Como isso daí é importante, né? E aqui uma advertência, olha, no 13, né? Eu separei o 13 aqui, ó. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios, né? E esse aí é o que nós lemos, né? Na meditação mais cedo, né? Na tradução antiga, né, a Revista e Corrigida diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho. Cedo. Então, Jesus vai falar que essa é a semente que não tinha, né, entre os espinhos, que sufocou e logo desviou ali, né? E aí ele vai aqui abrir, entregaram-se à cobiça, né? E tudo, a lugares áridos. Aí Deus ainda concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Está lá em Números 11, nós vamos ler Números no quarto trimestre, né, dessa contagem que nós temos feito, nosso calendário eclesiástico da igreja aqui. Né? 19, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal fundido. Tá falando lá o pé do Horebe, o pé do Sinai, lá, né, em Êxodo 32, nós vimos também. Né? E assim trocaram a glória. Opa, né? Vou separar só o 20. Assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Né? Na tradução antiga diz: converteram a sua glória, né? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas maravilhosas. Como é importante resgatar o pensamento aí, né? Vamos agora ao 28, vou dar um pulo lá no 28, né? Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Isso foi o caso lá com o Balaão, né? O Balaão, né? Aqui eu quero destacar o Finéias, né? Que foi questão da doença lá, da praga, né? Se levanta e isso, o Finéias é reconhecido, ele era um sacerdote. Aí que eu falo, iniciativa, né? O cara tem iniciativa aí. Né? Não era o chefão, mas teve iniciativa, né? Depois provocaram Deus nas águas de Meribá e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Né? Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Né? Não está justificando, mas a culpa foi do Moisés. Né? Eu sei que não é fácil, né? Eu acho que eu já teria feito isso antes. Né? Eles foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Né? E tudo isso daí é importante aqui. Deixa mais quem eu separei aqui, né? Esse foi o 33. Não exterminaram os povos, no 34, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, mesclaram-se com as nações. E aí, em vez de influenciar, foram influenciados. Né? Aprenderam os seus costumes, adoraram os seus ídolos, aos quais se tornaram armadilha para eles. A gente vê aí a dificuldade a isso, né? Inclusive sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, né? Ele vai dizer também tudo isso aí. Aí vou pular para o 47, vai dizer assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, nos gloriemos no teu louvor, né? E aí então ele encerra dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, eternidade, eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia, né? Aí o Luiz Cláudio também vai gritar aí, né? Deus a todos abençoe, queridos. Que a graça dele continue prevalecendo sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado a todos que estão aí. Eu quero aqui pedir oração pela nossa irmã Diná, irmão João. O João está com dificuldade de andar, está de cama, né? De vez em quando também ali a cabecinha já não está boa devido à idade. Mas orem para que Deus renove as forças da nossa irmã Diná também. E de outros irmãos que às vezes estão adoentados ou preocupados. E nessa pandemia, todos nós, em algum grau, sofremos, né, com a nossa mente,
com preocupações, então a gente precisa também ter essa compreensão. A gente não, se algum momento a gente saía, viajava, ia para a igreja, mas isso tem algumas restrições e limitações, né? Nós vamos orar e logo depois da oração estaremos louvando mais um louvor. Ele diz Pai Nosso, né? Isso daí é importante. Você deve conhecer e a música final, pós-lúdio, né? Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa linda noite de sexta-feira, pela tua palavra. Continua a falar aos nossos corações, nos alimentar. Pedimos pela vida do irmão João, da irmã Dinar, o Senhor dê sabedoria ali aos 6 filhos, para ajudá-los ali nessa fase difícil, né? A idade vai chegando, caso ele já não está conseguindo andar, que o venha fortalecer. Obrigado por todos os irmãos, ter se recuperado. Continua a dirigir as nossas vidas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Encerramos então com essa canção, né, final aí, Pai Nosso. Até amanhã. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu